Olá, gente. Vou aqui explicar, né, voltar de novo a esse assunto sobre a questão da Venezuela, né? Temos aí novas informações, novas tentativas aí de reativar, né, essa tentativa de golpe aí contra o Maduro, né, por parte dos Estados Unidos em apoio ao Juan Guaidó, né? Para a gente compreender melhor essa questão da Venezuela, como eu sempre coloco, a gente tem que entender, eu acho que duas coisas principais. Uma, os interesses dos grupos que estão ali fazendo parte disso, né, ou em apoio ao Maduro, ou em apoio ao golpe contra o Maduro, né, apoio ao Juan Guaidó. Então é o seguinte, bom, o que está por trás, principalmente da questão do Maduro, são questões político-econômicas, né? No caso, o, os Estados Unidos têm um interesse, tanto os Estados Unidos quanto o Maduro, quanto os apoiadores do Maduro, né, como a China, a Rússia e outros países, né, e outros países também que estão em apoio aos Estados Unidos, o interesse é o petróleo. O petróleo é a base ali de tudo, né? O petróleo tem um valor altíssimo e hoje as maiores reservas de petróleo, desconsiderando o pré-sal, né, do Brasil, a gente tem aí na Venezuela. Então, como a gente sabe, vários países estão passando por momentos difíceis, ou de crise econômica, ou de uma certa estagnação econômica. No meu caso dos Estados Unidos, né, apesar dele estar meio que se recuperando, mas dá para notar que eles não são mais aquele país hegemônico, aquela força toda que eles tinham há, há décadas atrás, né? Então eles querem reaquecer novamente a economia. E internamente eles não estão conseguindo fazer isso. Precisam de algo maior, né? E no caso é o petróleo. Por isso os golpes que ele vem aplicando em países árabes, né? Já conseguiu aplicar nos países árabes, com a Primavera Árabe, aquela coisa toda. E hoje em dia, e depois ele fez isso no Brasil e essa tentativa na Venezuela, né? Na questão da Venezuela é difícil pela aproximação que os venezuelanos, que o Maduro, né, e já o governo anterior tinha com a Rússia e com a China, né, que são duas grandes potências também, tanto econômicas quanto militares, né? Então eles têm potencial para uma possível, vamos dizer assim, guerra contra os Estados Unidos. Eles têm potencial de bater de frente, diferente do Brasil ou de outros países, né? Então eles têm esse poder. Por isso, eles mantendo uma base militar lá na Venezuela, mandando tropas para lá, eles conseguem de alguma forma conter essa tentativa de golpe contra o Maduro, né? O apoio das forças militares de apoio ao Maduro, né? Então, o que os Estados Unidos está tentando fazer é não convencer, tentando comprar mesmo os militares, né, para serem dissidentes e passarem a apoiar os Estados Unidos, né, contra o Maduro, apoiar o Juan Guaidó, né, apoiar o golpe contra o Maduro. Então, temos essa luta de forças aí, de interesses pelo lado dos Estados Unidos, da Rússia, da China e do Maduro e do Juan Guaidó. Então, eles tentam unir forças, né, cada um para o seu lado. Os Estados Unidos tendo o apoio aí do Grupo de Lima, né, vários países latino-americanos, mas por outro lado a Venezuela tem o apoio aí dos militares, né, a grande cúpula militar apoiando Maduro, que é uma grande vantagem, né, porque eles estão lá. Geralmente os golpes eles só são possíveis quando a força militar do país se volta contra o governo. Pelo menos isso aconteceu em vários casos, né? Aconteceu no Brasil, aconteceu em outros países da América Latina, quando tiveram os golpes militares, né, nas décadas de 60. E aconteceu também em alguns países
lá do Oriente Médio, né, recentemente. Então, isso nos mostra a importância aí da gente saber de que lado que os militares venezuelanos estão hoje. Hoje eles estão com Maduro, que os Estados Unidos quer fazer é fazer com que eles fiquem do lado dos Estados Unidos. Porém, os russos, né, e chineses, quando se estabelecem lá, dão apoio lá a Maduro, eles estão, ao mesmo tempo, eles estão fazendo com que torne mais difícil com que os militares se voltem contra o Maduro, né? Eles vão lá, tentam contornar a situação, tentam também ter um certo controle ali deles, né? E uma série de negociações que rola por trás disso tudo, né? Então é um jogo de poder onde os interesses ali de cada grupo devem ser observados, né? E essa movimentação dos grupos que vão de apoio e vão contrário a Maduro. E como há um certo equilíbrio entre as forças contra e as forças favoráveis a Maduro, fica muito difícil da gente dizer, dar uma definição concreta do que vai acontecer em relação à Venezuela. Não dá para você afirmar categoricamente que vai haver um golpe, vai se concretizar um golpe, né? Mas ao mesmo tempo não dá para dizer que as forças venezuelanas, né, os militares vão permanecer em apoio ao Maduro, não dá para dizer isso. Não dá para dizer também que a Rússia, que a China vão conseguir também conter esse golpe. Então fica muito difícil de dar uma definição clara. Vão haver aí ainda muitas negociações, muitos embates, e só depois de um tempo que as coisas talvez fiquem um pouco mais claras, né? Porque as informações que a gente tem por parte da mídia são informações muito superficiais e também muito parciais, né? Eles informam aquilo que eles querem mais como uma forma de propaganda do que com o intuito de informar realmente ali o que está acontecendo. Então é necessário uma espera para que a gente possa saber realmente o que é que vai acontecer em relação à Venezuela, se esse golpe vai se concretizar ou não. Então, abraço a todos e até breve.